Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o René Moreno aqui do canal Peãocast. Estamos promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, inclusão, arte, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. Hoje eu falo com o Wilson Rosa, mais conhecido como Jaguará, e ele vai falar sobre a influência do humor no cotidiano. Então, participe também aqui comigo nas lives, dê sugestões. Se você gostaria de ouvir o bate-papo com alguma pessoa especial ali da sua região, por favor, entre no meu particular e pode sim indicar. E se você gosta do conteúdo aqui do Peãocast, apoie os nossos afiliados. Nós temos aí a Magazine Luiza, Magazine Educar, que é o link. Nós estamos fazendo uma campanha para ajudar as crianças, os alunos das escolas públicas. Então, se você compra nesse link da Magazine Luiza, todas as comissões, tirando impostos, nós produzimos material para didático para distribuir gratuitamente para as crianças das escolas públicas. E também temos ali o link da Vaquinha, que é um site de doações onde com R$ 2,95 todos os meses você pode ajudar uma criança também das escolas públicas. Entra ali no projeto, conheça, veja como funciona, conheça a mecânica e será muito bem-vindo. O Wilson está chegando, já vou compartilhar aqui com vocês. E se você ainda não é inscrito no canal no YouTube, no canal do Peãocast, se inscreva. Disponível no Spotify, Peãocast. Seja bem-vindo e bem-vinda. Vamos entender a influência do humor no cotidiano com ele que está chegando. Jaguará ou Wilson, seja bem-vindo. E aí, Jaguará, olha o prefeito da Chinelândia, como é que vocês estão? Que honra receber você aqui, rapaz. Que massa, a honra é minha, cara. Deixa eu ajeitar minha luz aqui, ó. Você Como é que fala vocês da estão por onde, aí? Jaguará? Porto Alegre, cara. Frio aqui, hein? Ah, olha, quanta gente boa que eu tô falando de Porto Alegre e eu não conheço Porto Alegre, eu preciso passar um período aí, viu? Deveria vir conhecer aqui. Não tem nada de muito diferente, muito incomum, mas é uma cidade acolhedora, viu? Tem você, tem os amigos ali que eu tô fazendo virtualmente, esse já é o valor, já é o diferente, já é o especial de estar aí com vocês numa oportunidade. Pô, tem uma galera massa aqui, cara. É, eu tô encantado com a A galera aí, eu Fátima tô adorando Guilherme, mesmo. tá se firmando, né? Jaguará, olá. Se não pagar o. Agora sim, agora eu tô te Voltou. vendo. Então conta pra gente um pouquinho da onde o Jaguará veio, aonde ele está e pra onde ele vai. O momento é seu, o Bom, chapéu é seu, seja bem-vindo. obrigado. Tu sabe que o jaguar, o termo jaguar, ele significa um vira-lata, né? É Não o cara sabia. que é chinelão por natureza. Então, eu sou o cara que sou apelidado de jaguara por ser um humor mais popular, assim. E agora pintou o título de prefeito da Chinelândia, e aí eu adotei esse título com o maior carinho do mundo. E aí eu gosto de brincar com essas paradas da vida mais simples, que eu acho que é maravilhoso, de qualquer rua. Eu começo a brincar que toda uma rua de vila que se preze, ela tem que ter no mínimo um vira-lata caramelo, que é aquele cachorro que mora na rua, que não tem dono, mas que todo mundo conhece ele, todo mundo gosta dele. Então começou a pegar e aí estamos indo com essa perspectiva aí que está dando certo. Fabuloso. E é verdade isso que você falou. Toda vila tem um cachorrinho assim mesmo, verdade. Não, toda rua tem. Eles não botam nem CEP na rua se não tiver um cachorro vira-lata caramelo na rua ali. É verdade Não isso entra, aí. não entra nem CEP. Eu comecei já faz aí quase 11 anos já que eu trabalho com humor, com teatro e tal. Fabuloso. Comecei em São Paulo até. Eu contava uma história, terminava uma história. E aí um dia me convidaram, quem sabe tu tira a música e conta só as histórias, que eu era ruim pra caramba tocando música mesmo.
Voltamos. Voltou. Ok. Você era de São Paulo? Começou em São Paulo? Eu peguei aí. Eu morei em São Paulo, né? Eu sou de Ah, Porto ok. Alegre, mas morei em São Paulo 2 anos e um pouquinho. E eu tocava violão no barzinho aí, na noite e tal, no centro, da Boca do Lixo ali, perto da Santa Cecília. E aí eu tocava uma música, contava uma história engraçada. Aí depois eu tocava outra música e contava outra história. E aí um dia me convidaram para eu tirar as músicas e contar só as histórias que acho que ficava melhor. E daí foi que eu comecei. Rio Grande do Sul. E aí eu Aí respondi você. para ele com uma palavra só, Ah, engraçado. E o cara até ficou bravo comigo, me disse um monte de bobagem. Pô, cara, achei que tu era um cara mais legal. Eu digo, não, cara, é que é engraçado mesmo. Que tu vai no bar, tu acha que vai ter 100 pessoas no show de bar, tem duas, três, e aí tu tem que fazer as tuas histórias do mesmo jeito. E aí daqui a pouco tu diz, não quero mais essa vida para mim, e aí no outro dia pinta o show, tu vai de novo, e aí vai fazer 11 anos que eu tô nisso aí. Acho que eu nunca mais vou sair. viu? 11 anos tentando desistir da profissão e não 11 anos consegue. que eu tô tentando só desistir, eu não consigo. Né? Mas sabe o que, que é Mas isso é aí? maravilhoso. É, a gente tenta fugir da missão, mas a missão não foge da gente, né? Então é mais ou Não menos isso. foge. Essa é a sua missão, meu amigo. Tomara, eu espero que dure muitos anos essa minha missão aí, porque às vezes tu, claro, tem a parte que tu olha, tu vê uma pessoa que te manda uma mensagem, ou te agradece, ou te para na rua para te agradecer. Então isso é importante, entendeu? Teve um show que eu fiz, eu lembro, no teatro, que uma pessoa me deu um bilhete, uma pessoa que eu não sei quem é até hoje. E essa pessoa me deu um bilhete na minha mão e me agradeceu e foi embora. E naquele bilhete dizia que ela estava passando por uma depressão muito profunda e que melhorou muito o dia dela e que ela deu uma fugidinha para poder escrever um bilhete num guardanapo para me dar. Eu tenho guardado até hoje isso, eu acho que dos prêmios que a gente ganha, né? A vida impactou você demais. Nunca vi. Que coisa. Hoje, se eu visse, não saberia quem é. Gostaria muito de saber e encontrar essa pessoa um dia. E como que você vê isso, agora, essa questão do cotidiano, né? O teu humor no dia a dia, a influência, porque tem tanta gente bacana ali, mas trabalha tão séria, né? É. Mas é assim, ó, tu sabe que o trabalho ele se torna maçante. Se tu, em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, o trabalho ele é maçante, independentemente da profissão das pessoas. Então, Sim, o humor, se toda empresa se conscientizasse de poder dar, mesmo que fosse um drops de humor em doses homeopáticas durante o dia para os funcionários, ele pode mudar o dia de um funcionário, pode mudar o dia de um funcionário que está começando num estágio de depressão, ele sim. pode, ou vem com um problema de casa, está iniciando o seu dia carregado, e o humor pode sim ser usado como um tratamento para que as pessoas consigam encarar a sua realidade, porque o humor nada mais é do que a realidade vista por um outro prisma. E se todas as empresas pensassem assim, algumas hoje em dia já pensam nesse sentido, né? Claro que existe o Já tá CIPAT, que é onde perfeito. a empresa passa uma mensagem importante para o funcionário e agrega isso ao humor, né? Mas o outro lado da história, aquele cara que talvez uma piada bem encaixada sobre o trabalho, sobre o segmento dele, que é uma realidade que ele vive e que a gente mostra uma outra ótica para esse cara, pode melhorar o dia dele, sim, sem sombra de dúvida. Wilson, principalmente O,
no ambiente corporativo, aonde se fala muito em criatividade, né, se reinventar, tal, as pessoas precisam entender, eu queria ouvir a sua opinião, tipo assim, é no momento de descontração, de felicidade que você cria as coisas. Quando você tá sério e bravo, você não cria. Então, o humor, na verdade, é esse drops que você falou, para que a pessoa até tenha criatividade ao longo do dia. Eu escutava, lá no passado, eu escutava assim: quem ri demais porque não é muito inteligente. Ou seja, para ser inteligente, você tem que ser sério e firme. Eu não sei se você já ouviu esse termo. Quem ri demais significa que não é tão inteligente. Então, às vezes, a pessoa cria esse negócio no corporativo de você ser sério, né? Não dar muita risada porque demonstra que você é uma pessoa comprometida. Não sei, como que você vê isso? É que não é só a parte da criatividade, né? No mundo corporativo existe a competitividade. Perfeito. E ela gera o estresse, a competição gera o estresse. Sabe? Tu precisa bater uma meta, a empresa precisa que tu seja produtivo, porque senão tu perde até o teu emprego. Sim. E o clima sobrecarregado da competição, ela faz com que isso aconteça. Que as pessoas desanimem, que a pessoa quase esmoreça, e a tristeza acaba gerando esse tipo de conduta dentro de uma empresa. As pessoas acabam deixam de se falar, deixam de se dar bem pela competitividade. E o humor ele serve muito para isso. Né? Se tu parar para enxergar uma competição que deve ser sadia, mas na empresa a competição sadia não existe. Né? A empresa quer resultado. E aí, se tu começar a entregar para o funcionário dessa corporação um drops de humor, da visão do que ele vive, daquele estresse que ele vive, tu transforma o limão na limonada. E aí Fabuloso. começa a mudar a rotina desse funcionário, entende? Isso é sensacional e tu pode anotar o que eu estou te dizendo, porque o humor vai ser tratado como uma terapia no futuro. Eu tenho fé que sim, eu acredito também. Você sabe que, eu não sei se você lembra, numa Copa do Brasil, uma Copa do Mundo, que o Jornal Nacional entrevistou um atleta por noite. Toda noite entrevistava um atleta. Ou pelo menos uma meia dúzia mais tops ali, dos que estavam indo representar. Não lembro qual era a Copa do Mundo. Na noite do Ronaldo Fenômeno, o entrevistador lá do Jornal a diferença no Brasil para ganhar a Copa. Na cabeça nossa que está aqui assistindo, né, a gente fala melhor ataque, melhor, né? E ele falou exatamente isso, o bom humor. E aí levantou assim, mas como assim bom humor? Porque a equipe que está lá já é obrigação ter conhecimento técnico, mas o que vai fazer diferença vai ser essa equipe entrosada, alegre, feliz, bom humor, para que aguente essa pressão. Olha que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Se tu interromper no meio do trabalho, uma equipe de venda, por exemplo, de telemarketing, para distrair essa galera um pouco, 5 minutos são o suficiente. Essas pessoas vão se sentir mais leves, né? As pessoas estão muito beligerantes, assim, sabe? Parece que o trabalho e a competição transformaram as pessoas, quase que cada uma é autofágica, sabe? Sim. Ele quer defender o dele e dane-se o resto. E as pessoas pararam de pensar no coletivo, né? E a partir do momento que tu introduz humor nisso, eles passam a ser uma equipe de novo, porque tu tá brincando com situações que eles estão acostumados e isso transforma o dia, né? Se tu jogar isso 3 vezes ao dia, é um tratamento sensacional. Tanto bom para a empresa quanto para o funcionário, né? Isso é maravilhoso. Você acha, Wilson, que tem a ver com o gestor, por exemplo? Às vezes o gestor é muito tradicional, ele vem de uma linhagem de educação também que foi duro, foi severo, e lógico que para ele também se adaptar a esse momento, ou trazer essa ideia inovadora, para ele também é desafiador, e quando alguém o novo vem trazer, ele também resiste? Você acha que tem a ver com o gestor também, ou não? Esse cara tem que ser o primeiro a ser tratado com humor, entendeu? Tá. Porque, inclusive na gestão dele, também gera o estresse, também gera a preocupação.
também existe a competitividade, porque se ele não produzir para aquela empresa, a empresa é cega, a empresa só vê número, né? Então Sim. ela vai trocar esse gestor e esse cara também a vida dele vai ficar difícil, ele vai ter que procurar um outro emprego, ele tem família, talvez pague aluguel, esse cara vai entrar numa depressão, vai ficar triste, e isso pode mudar a vida dele para sempre, né? Essa negatividade, essa parada ruim. Agora, quando esse cara aceita esse tratamento, entre aspas, de aceitar um pouquinho de humor, para ele ser um bom gestor, para os agregados, para a galera que é subordinada a ele, é o primeiro passo para que a equipe também abrace a causa. Eu acho que o caminho é por aí. Hoje, nessa época de quarentena, já tem algumas empresas pensando nisso. Olha como é curioso, né? Fabuloso. Uma pesquisa que eu estava lendo recentemente, agora uma pesquisa que dizia que o trabalho que se tornou home office, Sim. tanto no serviço público quanto no serviço privado, ela teve um aumento exponencial fabuloso de melhoria. Então, que já, inclusive, tem órgãos públicos pensando em não retomar mais essa parte física e deixar como home office para sempre, entendeu? Então, aí Sim. tu calcula comigo assim, ó, se o cara está produzindo em casa, ele produz melhor, ok, ele está em casa, está no meio da família dele, ele consegue ser mais produtivo, as preocupações que ele tem quando está no trabalho estão ao lado dele quando ele está em casa, e ele consegue resolver isso da melhor maneira. Mas vamos dar um passinho para frente. Esse cara também está isolado, esse cara também está passando por uma quarentena de uma pandemia, esse cara também fica desmotivado em alguns momentos. E quais são esses momentos que esse cara está trabalhando home office, está produzindo mais, mas está produzindo decepcionado, ele está produzindo triste. Verdade. Então, as empresas estão começando a querer pensar em botar uma interação de humor no meio de manhã, à tarde e no final do expediente. Para esses caras, 5 minutos, 6 minutos, para que esses caras comecem a dar risada um pouquinho e depois retomar o trabalho que eles estavam fazendo, realizando. Eu acho genial, acho que é o caminho que vai seguir daí para frente, e tenho certeza de que vai aparecer comediante aí até Traz uma moita. Adorei. Chute uma moita, tem 10 comediantes. Muito bom. E hoje você já está tendo esse contato com as empresas já estão fazendo essa comédia virtual, você já começou, isso já tem ações. Conta um pouquinho dessa realidade que você está trazendo e se já tem empresas que já incorporaram isso. Eu tenho realizado nessa quarentena, eu já realizei alguns shows para a empresa, mas são shows corridos, né? Por exemplo, tu faz lá 50 minutos, 1 hora. Certo. A preocupação que eu, como artista, tenho é o cara, tipo, deu vontade dele ir no banheiro. Esse cara parou para pegar um café, ele foi acender um cigarro, ele tem um filho, ele teve que trocar a fralda do filho. E o humor, ele é muito cerebral. Ele precisa que as pessoas estejam atentas para que ela possa entender a história que está acontecendo ali. Então, se esse cara perdeu 5 segundos, 10 segundos daquela piada, ele perdeu a piada toda. E aí o que acontece? É o ônus do comediante, porque esse cara perdeu 10 segundos, 20 segundos, aí quando ele pega o final da minha piada, ele não entendeu, ele não vai rir. E se ele não rir, ele vai dizer, esse comediante é ruim, hein? Fala, o que eu estou fazendo aqui? Empresa, que eu sou ruim, que a empresa não vai me contratar mais. Entendeu? Então isso é muito importante. Então, eu estou com um projeto agora elaborando, eu estou com uma galera, a gente está trabalhando, pensando junto, pessoal de produção, tem o pessoal da mídia, da social, o pessoal também de designer, a gente está falando todos os dias, já montando este projeto, para encaminhar para as empresas de pequeno, de médio, de grande porte, para esses drops que são de 5 a 6 minutos, para fazer 3 interações diárias para as empresas. Tu cobra por aquele trabalho ali diário, se a empresa quiser fazer um trabalho a longo prazo, a gente faz, pode ser 3 vezes por semana, por exemplo, e a ideia é fazer essa engrenagem crescer para que as pessoas
e quando eu atuo eu me faço de idiota. Então, Essa frase, por favor, que travou. Repete ali. o Jerry Lewis dizia o seguinte: quando eu escrevo um espetáculo, eu me faço de homem. Quando dirijo um espetáculo, me faço de pai. E quando atuo, me faço de idiota. Isso é sensacional, é tão pontual que as pessoas precisam do idiota para sobreviver, sim, quanto precisam da parte homem, que é o ser humano, quanto precisam da parte de pai e mãe, do responsável. no momento certo do dia delas e da vida, né? E isso demonstra, vou falar assim, a clareza que ele tinha disso, o ser humano e o artista que ele foi, né? Eu vou falar assim, a clareza disso e que vem interferindo. Inclusive, eu tenho aqui tatuado uma caricatura do professor Aloprado, que foi a minha primeira tatuagem. Né? Tenho várias, né? Dá tudo fechado, mas a primeira foi o mestre, o gênio de maior de todos. Que fabuloso, não? Como teve gente que já passou por esse mundo, que impactou e vem fazendo, interferindo positivamente. Eles estavam assim, à frente do tempo deles, parece que eles estavam falando coisas que... Né, e hoje é tão atual, e tão moderno, e tão real, e tão necessário o que os caras falaram lá, sei lá, tantos anos atrás. É fabuloso. Assim como o Chaplin revolucionou na época dele. Nossa, aí depois teve o Lewis. Aí o Richard Pryor também, na época dele, revolucionou de tal maneira que é absurdo, né? E hoje a gente, claro, isso virou meio que comum, né? Ou às vezes o cara acha que não tem nada para fazer da vida, ele vai fazer stand-up comedy, né? Mas na cabecinha do cara que está começando, às vezes ele vai lá, é só ele subir no palco, pegar o microfone, contar uma história engraçada e acabou ali. Ele esquece da parte que ele precisa estudar, ele precisa ler, ele precisa escrever, ele precisa exercitar a escrita, ele precisa trabalhar uma inversão na cabeça dele para ver como é que vai entregar essa piada para as pessoas. Perfeito. Né? Se não é ofensivo, como é que tu limpa uma piada depois de escrever ela? Então são várias e vários degraus que a gente tem que ir podando para poder moldar o comediante que existe em cada um. Né? Ô Wilson, exatamente falando nesse tema, hoje nós estamos vivendo a época do politicamente correto. Isso interfere no humor, no palco? Ou existe um palco que você pode falar, porque naquele show as pessoas que foram assistir sabem que vão ser ditas coisas? Ou mesmo assim hoje o politicamente correto já limitou e não consegue mais ter essa liberdade, vamos dizer assim, na criação? Esse papo do politicamente correto, ele é um esteio, né? Ele é um freio, é um cabresto que todo comediante ele é obrigado a assumir quando ele começa a ter uma vida profissional, entendeu? Tá. Agora, tem pontuações ali que eu concordo totalmente, sabe? Eu acho que a gente não deve falar de determinados assuntos assim. Sim. São realmente constrangedores. Mas, porém, eu penso que a gente pode falar de qualquer assunto, sabe? Eu até vou pegar um que é muito, muito expressivo, que é o racismo, sabe? Tá. Por exemplo, assim, ó, eu tenho amigos, o meu compadre, padrinho do meu filho, é negro. A gente se trata de negro. Ele me chama de gordo e eu chamo ele de negão. Perfeito. Então, isso é da vida toda, tu entendeu? Sim. Então, eu não consigo entender aonde é esse limite, esse ponto, que se eu usar essa expressão, se não for depreciativo, ele é ofensivo para quem ouve. O cara, por exemplo, o cara que é negro, por exemplo, que está ouvindo aquela piada lá, ele não se ofende, mas quem não é negro se ofende. A mesma coisa acontece com gays, às vezes. Tu repara isso. O cara que não é gay, não é LGBT, ele se ofende. O cara que ele dá risada junto contigo. Entendeu? Eu não gosto de fazer humor colocando ninguém como alvo, sabe? Tá. Eu não gosto de fazer esse tipo de humor. Por exemplo, assim, aí o negão se lascou. Não, esse tipo de humor não é o meu. O alvo do meu humor sou eu, sempre. O cara que se dá mal sou eu. Sempre você. É sempre eu. Eu nunca jogo para a terceira pessoa, entendeu? Tá. Porque... Ô Wilson, mas mesmo eu indo no seu show, eu indo lá no seu show,
sabendo que é um show de adultos, né? E você falar assim, sei lá, eu tô ficando careca. Ô, careca, tal, não sei o que lá. Eu que O tô meu tá ali. deixando crescer para doar, né? Aí, vamos supor, você faz essa piada comigo. Isso é visto politicamente errado no show do humor hoje? Ou isso passa porque eu aceitei estar no show de comédia que poderia ter esse tipo de linguajar? Ou tem que tomar cuidado com isso? Tem que tomar cuidado, tem que tomar Tá. cuidado. Porque assim, ó, quer ver? Ó, tenho um show meu que eu fazia há uns 2 anos atrás, e eu, da metade para o final do show, eu falava uma história sobre índios. A minha família, da minha mãe, Tá? toda era de índio. Eles moravam em ocas, moravam na tribo, os meus avós, no caso, né? Nossa, fabuloso. E lá em Santa Catarina. E eu fiz uma piada sobre índios. E um casal levantou e foi embora e não gostou daquela história. Porque achou Caramba. que eu estava depreciando os índios. E em nenhum momento eu depreciei. A Certo. piada estava na cabeça de quem escuta, tu entende? E não escancarada, não aberta, mas uma piada meio velada. Assim. Sim. E eles não gostaram só porque eu estava usando o termo índio, né? Então, é um direito que ele tem. Eu vou te contar uma que aconteceu comigo aqui no Rio Grande do Sul, aqui na Grande Porto Alegre. Tá? Devia ter umas 250 pessoas no bar. E eu estava muito avoado aquele dia por problemas em casa. Certo. E ali no início do show, eu sempre faço uma interação, peço ali para uma pessoa específica ali, eu sempre faço uma interação. E aí eu digo, não, vamos bater palma, tudo mais, tal, para ver a energia de vocês e tal. E eu sempre comento o seguinte, parece que o João tem um problema. O João não quer bater palma. E naquele dia eu falei, parece que o João é autista. Foi o suficiente, a galera ouviu o show até o final, deu risada, bateu palma e tudo mais e tal. E aí uma pessoa veio falar comigo no final. Teu show é muito bom, eu adorei, eu só não gostei daquela piada que tu fez com o autista. Eu digo, querido, eu não fiz piada nenhuma, eu só disse que o cara parecia um autista. Né? Eu poderia muito bem ter dito para essa pessoa que veio me cobrar isso e com todo direito, que o meu neto é autista. Eu poderia ter dito isso para ele. Eu Sim. vivo isso todos os dias. Eu sei como é isso. Né? Eu lido com uma pessoa autista dentro de casa. E eu não quis usar esse argumento como escudo pelo incômodo da outra pessoa, porque eu acho que se eu rebatesse esse cara com esse argumento, eu ia estar só dando linha para que as pessoas cada vez mais galgassem o politicamente correto, aquilo que Perfeito. Só teria ia que estar dar. pontuando para falar. Então eu abraço aquilo que o cara falou, que maravilha, legal. Né? Me desculpe aí se te ofendi, não foi minha intenção, não foi uma piada. E aí segue o baile. Né? E vamos embora. Ô, Wilson, você também dá curso para quem quer iniciar? Você ajuda quem quer iniciar nesta carreira de stand-up, de comédia, de. Ah, eu fugi o nome agora. De stand-up comedy. Stand-up. Eu, Você ajuda? eu Você tenho. consegue. É possível um cara normal que se julga não ter habilidades tem técnicas que ajudam ele a entrar no eixo ali e pegar o jeito? Tem técnicas assim, ó. Eu costumo produzir alguns. A gente já fez 9. Fabuloso. 9 workshops aqui de 2 anos para cá, de escrita cômica, a distorção cômica, a interpretação, a entrega da piada, a criação do texto. Como é que tu vai juntar dois? O stand-up comedy nada mais é do que tu juntar dois assuntos num só, Sim. para chegar num terceiro que não tem nada a ver, que tu acaba com tudo. E que tudo que tu construiu. Então, assim, ó, eu tenho essa parte. Inclusive, eu já trouxe aqui o Fábio Lins, o Marcelo Marrom. Tem uma galera que eu já trouxe para cá do Brasil inteiro, Fabuloso. para tanto ajudar a ministrar o curso, Eu quanto gosto fazer show. eu gosto do perfil e do estilo do Marcelo Marrom. É muito bom, muito bom. Já fiz 3 shows com ele e é sensacional. E outra coisa que tu falasse agora ali, um cara comum, ele pode, claro, só que tem aquela diferença. Tu sente ali a pessoa que ela tem a habilidade,
ela absorve as informações com mais facilidade, o raciocínio dela é mais rápido e aquela pessoa pensa como um comediante. E isso ajuda e facilita para que ele tenha possa ter uma carreira. Mas eu já tive, no meu caso, no meu curso, eu já tive advogado, já tive engenheiro, já tive empresário, que só queria fazer um curso de stand-up comedy para que ele pudesse ter se soltar um pouco mais para tratar com as outras pessoas, ou numa audiência, ou numa reunião importante, se soltar um pouco mais. Faz total E isso sentido. acontece. E eu acho importante, entendeu? Sabe o Tem muita gestor, gente... aquele que tu falou agora há pouco ali, que é um cara meio chato? Esse Sim. cara precisa fazer um curso de stand-up comedy para ele poder se relacionar com a equipe dele. E isso que você acabou de falar é maravilhoso, porque desmistificar as pessoas que acham que a arte, ou o teatro, ou a apresentação é para artista, né? Eu vejo que você está falando agora de um assunto que a gente vem ouvindo bastante, que as pessoas precisam ter a noção, tipo, fazer o curso com você não significa que eu quero ir para um palco para poder seguir uma carreira profissional, mas sim vai melhorar na minha área de atuação, seja eu um professor, seja eu um profissional liberal, né? Enfim, eu acho que essa é a mensagem que as pessoas de outras áreas já estão percebendo, que precisam melhorar a comunicação verbal, a comunicação corporal, enfim, e com isso eles vão ganhar com isso, todo mundo ganha. Tu quer ver um assunto importante, massa, muito legal, que tu tocou agora. Então, por exemplo, assim, ó, acompanha a minha linha de raciocínio. Vamos dizer que tu é um enfermeiro, tá? Tu trabalha num hospital com pessoas que estão doentes, algumas com doenças graves, outras desistindo da alegria da vida pelo fato de ter uma doença. E tu tem que lidar com isso todo dia, é uma carga emocional muito grande, é uma responsabilidade muito grande. E quando um ser humano tem uma responsabilidade dessas para cima de si, ele acaba murchando, ele se fecha para o mundo. Aquilo passa a ser corriqueiro para ela. Agora, tu imagina se tu, na tua profissão de enfermeiro, for fazer um curso de stand-up comedy, para tu saber enxergar um pouco de graça, para poder entregar um pouquinho para aquele paciente, que se tu fizer ele dar uma risada, muda tudo, totalmente. Até o tratamento desse cara pode mudar. Eu vou um pouquinho mais além. Imagina um professor que dá aula para o adolescente, Sim. que é tão difícil hoje. O adolescente, a linguagem deles é diferente, a interação deles com os mais velhos mudou totalmente. Sim. A falta de respeito, a gente vê professor sendo agredido toda hora. Agora, tu imagina esse professor está preparado por um curso técnico, com stand-up comedy, uma escrita, um raciocínio lógico, para que ele possa fazer uma ligação, uma conexão com esses alunos. Né? Por que não contar uma piada, fazer graça em cima da gracinha que o aluno fez, né? Sem perder o respeito, e conseguir manter um diálogo mais próximo, entendeu? Acho que aquele aluno, aquele adolescente vai rir e vai querer se conectar contigo, entendeu? E vai tornar mais fácil o estudo dele, entende? Não, fabuloso. Eu acho que levar o humor com essa sacada de achar o equilíbrio ali sem ofender, mas sim com a ideia de entreter e gerar o quê? Conexão, gerar ali na cabeça aquele momento de relaxamento. Porque quando você ri, você se relaxa. Olha que se tem alguém na equipe, ninguém sente falta da pessoa chata que falta na equipe, mas aquela pessoa bem-humorada que conta uma piada, todo mundo sente falta, né? Nossa, o churrasco não pode faltar fulano, o evento lá, ó, aquela viagem, ó, ciclano tem que ir na viagem, senão a viagem vai ficar chata. Então é natural que o bom humor é visto, tem uma boa recepção em qualquer ambiente. A questão é assumir que isso também pode fazer diferença no ambiente corporativo, nas escolas, nos ambientes de aprender, principalmente, que requer um momento de relaxamento e concentração com um bom humor, que é o jeito que eu vejo. Imagina quando morre o tiozão do pavê para comer, acaba com o Natal da família. Como que é? Imagina quando morre o tiozão do pavê para comer, acaba com o Natal, Ano Novo da família toda. É a piada, é verdade, é a piada mais boba mas todo ano ele faz, né? E ele faz falta, se ele não estiver lá, ele faz falta, entendeu?
É importante, inclusive até eu vou procurar uma matéria que eu tenho guardada em algum e-mail que eu recebi, falando sobre a ligação da saúde com o humor, que o riso, inclusive, é capaz de curar algumas doenças específicas. Não sei se curar especificamente, mas serve como um tratamento paliativo, assim. Relativo. Eu vou procurar isso e vou te mandar para que tu Não sei possa se ver. é, não sei se é Tu vai achar científico muito também, interessante. mas tem aquele filme O Amor é Contagioso, do Pat Adams, Prateado. do falecido ator Robin Williams, William, que é o ator. isso. Ele tem esse filme que fala, né? Eu não tenho certeza, mas foi dali que originou os palhaços, os doutores da alegria que foram para Doutor da dentro do hospital. Alegria? Não sei se foi ali que originou, Sim, sim, mas sim. é uma grande mensagem que ele defendia que sim, o humor pode trazer recuperação, pelo menos, ou deixar, amenizar as dores, né? O humor como forma de tratamento, ele já tá sendo, inclusive, estudado, né, cientificamente, para que possa, por exemplo, o próprio Doutores da Alegria, como tu disse, é tão levado a sério por algumas entidades científicas que já se permite os palhaços poderem entrar em locais que normalmente não poderia. Sim. UTI, tratamentos infantis que são com uma alta complexidade, e eles já estão tendo acesso a esse tipo de pessoa, levando humor, levando graça. Não, Tem alguns que tocam. a minha cunhada, ela faz um trabalho voluntário há anos dentro do Boldrin, aqui de Campinas, que é um hospital para tratamento de câncer infantil, né? Essa ação do humor já é real ali e ela faz parte, inclusive, desse. A minha cunhada faz parte desse aqui. Então, assim, é real e sim traz benefício mesmo. É amenizar a dor. A ideia é amenizar a dor e distrair mesmo, porque também falta opções de trazer opções para quem está passando pelo processo, seja a criança ou seja o familiar dessa criança. Então, eu coloquei agora, há pouco tempo atrás, acho que é uns 2 meses e meio atrás, quando a pandemia estava bem no forte, né? As pessoas estavam numa tristeza, eu fiz uma publicação colocando o meu WhatsApp à disposição para quem conhecesse algum idoso que estivesse se sentindo sozinho durante Fabuloso. a pandemia, para que algum amigo meu que visse a minha publicação, que passasse o meu WhatsApp para esse idoso, para que eu pudesse tentar conversar e fazer ele dar uma risada. Fantástico. Já tem quase 3 meses isso. Eu já tenho 4 velhinhos aqui que é o seguinte, que já são meus amigos, cara, já são de casa. Cara, Já tá marcando café, já tá marcando pizza, puta que pariu. Já louco para acabar a pandemia. Aí de manhã eu mando eles. Porque velho tem mania de te mandar bom dia, né? O velho, a doença do velho é mandar bom dia. Então o que é que eu faço? Eu me antecipo a eles, entendeu? Antes dele me mandar o bom dia, eu já mandei bom dia para ele. E eu falo uma piadinha, ou eu crio um meme meu e mando para ele com a mensagem de bom dia. Isso está funcionando. Eu tô tendo 4 pessoas, é pouco, mas aos pouquinhos a gente vai indo, entendeu? Você cresceu 400%, você não tinha esses clientes? Você subiu 400%, não é pouco não. Alavanquei 400% o meu trabalho. De Exatamente. 0 a 400. É um público que você não atingia, você não oferecia. E isso está sendo maravilhoso, cara. Isso aí está sendo bom para mim, e porque me incentiva. Olha como são as coisas, para te ver como isso funciona, como é uma engrenagem, né? Eu comecei, nos primeiros dias a gente conversava, tudo mais e tal. Sim. Eu falava ali umas piadazinhas pelo áudio, né? E acabou criando uma amizade, lógico. E aí, às vezes tu tá sem ideia criativa. Sim. E aí, essa conversa com essas pessoas acabou me incentivando a garimpar na internet alguma imagem que eu possa fazer uma piada em cima daquela imagem para que eu possa postar. Então, isso me gerou uma preocupação. Eu disse, o que eu vou mandar para ele amanhã? O que eu vou mandar para a vozinha amanhã? E aí eu comecei a garimpar e isso tem me ajudado criativamente. Porque eu E tenho aí,
Vamos falar, entendeu? E mandar num grosso modo, né? Quando a gente se dedica a ajudar os outros, a pessoa que mais recebe ajuda é a gente mesmo. é o único sentimento que a gente, quanto mais dá, é a única coisa na vida. E quanto mais a gente dá, mais rico fica, é o amor. Não É o existe amor. outro. E Fabuloso. quando tu trabalha com amor, te dedica, quando tu cria uma piada, o processo que essa piada passa até aquele cara lá no bar ou no teatro escutar aquela piada, é um processo fantástico, mas ele só acontece se ele tiver amor envolvido, senão não acontece. É uma bobagem, às vezes tu vai, que nem eu criei uma piada agora há pouco tempo atrás, quando eu fui visitar a minha tia. Fazia tempo que eu não a via, eu fui lá visitá-la e eu enxerguei uma cena que foi muito engraçado e eu fiz uma pequena piada em cima dessa cena. E aí as pessoas adoraram a piada. Então, até eu mentalizar, eu escrever aquilo, eu decorar, eu tenho que dar uma limpada naquela piada, eu vou ensaiar para mim mesmo, eu vou gravar aquilo para mim, e aí eu vou trabalhar a entrega comigo mesmo e depois eu vou testar. E quando tu vê que funciona, aí tu vê que esse trabalho todo valeu a pena, que ele foi bem feito. Ficou sensacional, as pessoas riram muito. Aí às vezes tu acrescenta, ou tu tira uma coisinha, acrescenta outra, e tu vai vendo, é um nenezinho que vai crescendo, né? Eu tinha uma história que eu conto no teatro sempre, se eu não conto as pessoas ficam bravas comigo, e falo do iogurte, era uma história curtinha, ela tinha 1 minuto. Vai lá. Hoje eu demoro 7, 8 minutos para contar, porque ela foi tomando uma proporção que hoje é uma história que as pessoas embarcam então, dentro daquela história. Você conta essa história, porque nós já chegamos a 41 minutos, daqui a pouco a gente já está indo pro final, e depois a gente vai fazer o nosso quadro contador de histórias. Então já vai indo direcionando para o final para essa ideia da mensagem, por favor. Eu vou contar essa história que quando eu fui visitar minha tia. Tu quer que eu conte agora ou conto depois? Quer fechar com ela? Vamos matar. Você acha melhor? Vamos matar. Tá bom. Então vamos pro quadro. Vamos pro quadro aqui, ó. Fala para mim 3 palavras aleatórias. Amor, sentimento e raiva. Amor. Você anotou aí? Não anotei, peraí. Não, só para não correr o risco de você esquecer. Anote as minhas 2. Para aí. Diga lá. Boca de lixo. Boca de lixo. Cachorro caramelo. Caramelo. Ó, então é assim, você coloca essas 5 palavras no balaio, mistura ali, costura elas e começa com a história Era Uma Vez. Você vai indo, vai desenvolvendo, no momento oportuno, misturando as palavras, você me passa a história, eu continuo a história em cima da sua. Continuo, devolvo para você a história e você finaliza a história, Wilson. Tudo isso em 1 minuto. Então, de Porto Alegre para o mundo, no quadro Somos Todos Contadores de Histórias aqui no canal Peãocast, ele Era Uma Vez, é com você. Bom, quem me conhece sabe que eu fui nascido e criado na Chinelândia, vulgo na Boca do Lixo. E aqui na Boca do Lixo, a coisa que mais tem é o vira-lata caramelo. E o vira-lata caramelo é quase que um patrimônio histórico, cultural de uma vila. Entendeu? É o totem, é o baluarte do maloqueiro raiz. Entendeu? O problema é se o cachorro caramelo pega a raiva. Daí, passa para ti. E aí, na verdade, o cachorro caramelo, ele queria se descobrir, na verdade era um artista andando pelas ruas, participando do palco da vida, onde as pessoas brincavam com ele, de alguma forma ele também alegrava essas pessoas, às vezes simples abanar o rabo, às vezes com uma lambida, com um latido, correndo atrás de uma moto, e o sonho desse cachorro caramelo era subir num palco, fazer um show para uma grande população, para levar amor e o sentimento, que muitos passavam pela rua e não reparavam que aquele artista, aquele cachorro caramelo, era um artista anônimo, que na verdade animava e entretinha todo mundo naquele palco chamado rua, que tudo começou dentro de uma boca de lixo. É com você. E o único sentimento de amor que aquele cachorrinho tinha é que o seguinte, ele passava o dia correndo atrás do motoqueiro, o motoqueiro às vezes perguntava, tá, mas
O cachorro caramelo, que eu vira-lata caramelo, corre mais do que a moto, o que eu faço? Então tu desce da moto e monta no cachorro. E vai embora, cara. Segue a tua vida. Passado de palmas, Verdade. Muito bom. meu amigo. Para a gente finalizar, deixar os seus contatos virtuais para a galera entrar e agradecer demais sua presença por aqui. Pô, uma honra ter participado aqui demais. Quando precisar de mim, é só me chamar que eu venho com o maior prazer do mundo. Espero poder ver a galera aí novamente. Quem quiser me seguir é @segueojaguara e Facebook é o Gordo Jaguara, YouTube o Gordo Jaguara. Então quem quiser, se botar Jaguara lá, vai me achar de qualquer maneira, inevitavelmente vai me achar. Fabuloso. Muito obrigado, queridão. Quer você não vai contar isso? Vai, você não vai. Então vamos lá. É o seguinte, antes que a live caia. Eu fui lá visitar a minha tia, fazia muito tempo que eu não via minha tia, né? Uhum. E aí, cheguei de uma, eu ia voltar de ônibus. E aí, só que é uma ladeira muito grande, assim. Aí eu tô descendo aquela ladeira, assim, que aqui a gente chama de lomba, aqui no sul. Aí eu tô descendo aquela ladeira aqui, eu vi uma cena que eu fiquei chocado, cara. Eu tenho 140 quilos, sabe? Eu vi um gordo, mais gordo do que eu, correndo, ladeira acima, com uma mochila nas costas, e correndo. Aí eu fiquei pensando comigo, será que o mundo está no final, os ET estão invadindo, mataram o presidente? Porque é o seguinte, um gordo não corre por qualquer motivo, tem que ter um motivo muito sério para o gordo correr, né? Aí eu fiquei mais chocado ainda, porque eu vi que atrás daquele gordo tinha mais 2 gordos, mais gordos que ele, correndo atrás dele. E gritavam assim, ó, pega ladrão, pega ladrão. Aí eu parei e fiquei pensando comigo assim, ó, tem um Big Mac dentro daquela mochila, uma Coca-Cola 2 litros. Eu só não sabia se eu ligava para a brigada ou se eu ligava para a SAMU, porque aquele gordo ia morrer de infarto e não ia comer o Big Mac dele. Eu fiquei com uma pena, sabe? Fiquei muito preocupado. Isso é a história de um dia de vida do gordo. Só para encerrar aqui, ó. Eu, quando era criança, eu ficava feliz no dia do passeio do colégio, eu juntava moeda para ir no passeio do colégio. E aí, quando chegava o dia do passeio, eu ficava numa felicidade sem tamanho. Aí eu saía correndo do ônibus, chegava na frente do parquinho, eu ia correndo até lá o carrossel. Aí eu chegava lá e dizia assim, ó, ô tio, tem elefantinho? Aí dizia assim, não tem, filho, deixa um currículo aí, o pessoal vai te chamar quando precisar de ti. Isso é coisa que só gordo passa. Ô, meu irmão, beijo no coração. Demais, gente. Ó, deixar um recadinho importante para todo mundo. Lembre-se que os recadinhos que você deixou aqui pro Wilson, infelizmente, na hora que eu salvar a live lá no IGTV, elas vão sumir. Então entra ali no IGTV, deixa as suas frases de incentivo, de parabéns pro Wilson, de reconhecimento, seja aqui nesse canal ou em qualquer outro canal, elas são deletadas. Então, lembre de entrar no IGTV para deixar os comentários, até para o Wilson poder retornar e interagir com você. E lembre-se que nós temos a campanha, nós estamos fazendo uma corrente do bem para ajudar as crianças das escolas públicas. Você tem o link da bio, da Magazine Luiza, que é a Magazine Educar, e você comprando ali, tirando os impostos, todas as comissões, a gente produz material para escolas públicas, e o link da vaquinha, que R$ 2,95 você doa, ajuda uma criança da escola pública todos os meses. E olha, se você não compartilhar essa live ou esse podcast com seus amigos, sua rede de contatos, você vai ficar com barulho de carroça na cabeça. Um grande abraço, beijo no coração. Tchau, gente. Fica com Deus. Valeu. Uma boa noite.